Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos ao Conexão Carnívora. Hoje com uma convidada mais do que especial. Eu digo que acho que é uma amiga que eu ganhei na minha vida, assim, porque acreditou em tantas coisas, assim, que eu fui me abrindo para essa pessoa que tá aqui hoje, é a Amália, a CEO da Bife Passion. Vou dar um tempinho para ela falar um pouquinho sobre ela também. Ah, e eu digo que a Bife Passion me ensinou muitas coisas para minha vida, principalmente sobre a consciência animal. Hoje a gente vai falar sobre agropecuária regenerativa, qualidade de carne e principalmente sobre consciência. Então, Amália, seja super bem-vinda. Obrigado, viu, por você estar Imagina, aqui. o prazer é Foi todo meu. Obrigada aí por me receber, para eu poder contar um pouquinho mais da história. Sou fã do seu trabalho, da sua pessoa e o que eu puder contribuir, estaremos sempre juntos. Eu tenho certeza disso. É recíproco, você sabe disso. Eu não tenho como não falar da Bife, porque assim, a gente recentemente nós fizemos um evento que foi maravilhoso e eu falo que você foi a minha fada madrinha para que as pessoas até tiveram mais visibilidade em relação à conexão carnívora, né? E a Bife, como eu falei aqui no começo, ela me ensinou muitas coisas que eu aprendi com teu pai, que em breve vai sentar aí nessa cadeira para a gente conversar. Para quem não conhece a Bife, eu queria que você falasse um pouquinho como nasceu a Bife, até um pouquinho da sua história, tá? E qual foi o ponto de virada que fez vocês entenderem que a carne brasileira podia alcançar o padrão, assim, de excelência, porque eu digo, o slogan de vocês é inigualável, né? Acima do mercado tradicional. Se você puder explicar um pouquinho. Bom, a Bifpassão nasceu de um propósito, né? Isso começa um pouquinho com a minha história. Eu sou ex-vegetariana, então é Hum, mais um ponto interessante para a gente bater esse papo aqui. Eu realmente acreditava que a pecuária era né, um sinal de não só de maus tratos animais, mas como degradação do meio ambiente, não via nenhum benefício em consumir esse produto. Na verdade, eu era muito ignorante, né? E eu quero morrer menos ignorante do que eu nasci. Então, com o tempo, eu fui entendendo que aquelas informações que eram passadas para mim eram informações bem distorcidas em relação à realidade, né? E quando meu pai me fez essa pergunta, por que que você não come carne? Eu respondi exatamente isso. Eu falei, pai, eu não concordo com a forma que a pecuária atua, a questão do meio ambiente, dos maus tratos animais, a qualidade nutricional, enfim. E ele falou: "Olha, filha, eu gostaria que você entendesse um pouco mais do processo antes de você tirar suas próprias conclusões". E foi quando eu comecei a entender que eu realmente não sabia absolutamente nada e eu era realmente muito ignorante. Então, isso me acendeu uma luz e realmente me fez querer criar uma marca sustentável com outras referências e mostrar isso para as pessoas, que é possível você realmente trabalhar num mercado de carne bovina com uma produção 100% sustentável, 100% ética, respeitando todos os critérios alternativos, humanizados, enfim, todas as melhores formas de atuação que essa cadeia pode trazer. E a Bifpassão nasceu a partir disso. Então, fazem 15 anos hoje. Eu sou muito realizada naquilo que eu faço. Eu acredito muito no trabalho que a gente desenvolve, né, com o meu pai. Meu pai é o produtor da Bife Passion, então toda a nossa cadeia é verticalizada, desde a inseminação desse animal até a distribuição dessa matéria-prima. E hoje eu vejo o quanto é especial poder trabalhar com uma coisa que a gente ama e que a gente acredita, né. Eu sou fã do que a gente vem construindo ao longo desses anos embora os desafios que não são pequenos, eu vejo todas as possibilidades que a gente tem de fazer o melhor na condição que a gente tem. Então, a gente realmente quis transformar uma narrativa negativa que a pecuária trazia para uma narrativa completamente diferente, com outra proposta de valor. E a Bife Passion nasceu disso. Então, hoje a gente colhe alguns frutos desse trabalho que a gente começou a desenvolver lá atrás, né. E ela é realmente diferente em tudo. Então eu sou muito muito feliz, né, em trabalhar com Eu isso. sou suspeito para falar, porque é maravilhoso. Assim, desde o conceito, e aí eu digo desde de verdade, a forma como vocês tratam o animal e todos os colaboradores de vocês, todos sabem de cor e salteado como funciona o processo, né?
E era até um processo que eu não conseguia nem enxergar. Por exemplo, quando eu vejo fotos e vídeos do seu pai brincando com os bois, É, né, como se fossem grandes pets, é. né, e é lindo demais aquilo, é maravilhoso. Eu tenho uma curiosidade, qual foi qual era a tua idade quando teu pai quis ter essa conversa contigo sobre essa visão que você tinha, e e na época que você era vegetariana, você foi em quantos anos, assim, nessa Eu fui vegetariana por aproximadamente uns 8 anos, entre os 15 aos 23, 24 anos. E eu estava terminando minha faculdade de direito, né, eu sou Uhum, formada em direito, e eu não me via atuando na área, porque eu não acredito muito no direito no Brasil, então eu preciso trabalhar com algo que tenha propósito e com perfeito. aquilo que eu acredito. Então foi mais ou menos com essa idade, com os 24 anos, que eu falei pra ele pra gente criar uma marca de carne. No primeiro momento ele ficou um pouco receoso, porque ele tinha acabado de tomar um tombo de um frigorífico que ele tinha feito um Uhum, investimento, ele estava super chateado. Mas ao mesmo tempo eu já conseguia reconhecer que aquela proteína que era produzida ali dentro da fazenda era muito diferenciada, né. As pessoas que iam em casa falavam: "Caracas, que carne sim, maravilhosa. Que vocês fazem? Como esse boi? Da onde vem? O que uhum. ele come?". Então foi a partir daí, vendo toda essa cadeia diferenciada que a gente já fazia sem materializar numa marca, que eu realmente decidi criar. E aí eu falei: "Pai, vamos criar a Bife Passion, e eu preciso da sua ajuda", porque eu não sabia absolutamente nada de O carne. nome veio da sua cabeça, O não? nome veio da nossa cabeça, foi na Tá, verdade uma a história do meu pai envolve muita paixão, né, sim, naquilo que ele faz, então não tinha como não atrelar isso ao nome. Então sim. a gente tentou fazer algo, que unisse as 2 coisas, a carne e a paixão de trabalhar com algo que a gente gosta muito e acredita. Eh, Você teve alguma melhoria quando você largou, não vou ser mais vegetariana? O que que você sentiu quando você voltou a comer carne novamente com mais assim, quantidade, qualidade? O que você sentiu no teu corpo, no teu cabelo, na tua pele? Tudo, mudou tudo, tudo pra Perdeu melhor, assim, eu peso? perdi muito peso, a minha pele mudou, o meu cabelo mudou, a minha energia mudou, as minhas vitaminas, os meus minerais, eu brinco que foram alguns anos de arrependimento, mas que, servem também como Sim, aprendizado, né. Reintroduzir a carne bovina na minha vida, ela me trouxe, assim, benefícios, assim, inestimáveis em todos os aspectos, não só no aspecto de saudabilidade, mas também de energia, de com cognição, de certeza. disposição. Então foi um alimento que foi crucial aí, pra voltar pra minha vida, né. Muito bom. Sendo mamãe agora, né, de uma Sendo uma criança mãe. linda, e essa questão da alimentação com o Antônio, no caso. Ele já come carne desde os 6 meses de idade. Ó glória, O pediatra dele é um pediatra muito coerente e muito inteligente, interessante. e ele é super a favor da carne bovina para crianças. Inclusive ele acha uma loucura quem não dá esse tipo de alimento, né, para o bebê, principalmente pela desenvolvimento cognitivo, enfim, pela questão intestinal, pela Quero questão. entrevistar ele. Ele é maravilhoso, Cláudio Len, ele enfim, eu sou fã dele. E desde o início eu perguntei muito pra ele qual era a opinião dele sobre isso, e ele falou assim: "Essa criança tem que comer assim que ela puder". Então hoje ele come na mão mesmo, já segura, é Maravilhoso. maravilhoso, e é uma criança Ele é sempre lindo, muito lindo, lindo. saudável, é. Inclusive família linda, esposo gente boníssima. Parabéns. Qual a diferença na prática mesmo, o conceito Bife Passion das outras marcas premium de carne? Não quero que você difame outras marcas, mas a gente sabe que quando a gente tem a nossa própria marca, você acaba vendo uma diferença, né. E não vou falar dar nome aos bois, mas assim, que você fala assim: "Não, a minha é premium top, 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 por conta disso, é a criação do boi, é o manejo, é o fato de às vezes não estar num supermercado mais popular, aí uma rede tipo Pão de Açúcar". O que que faz da Bife Passion tão especial? Acho que tudo, né, é um conjunto de fatores, não é uma única coisa só isolada, né. Então, desde a da escolha da genética, a questão do manejo humanizado desses animais, o manejo sem nada nas mãos, o bem-estar animal que a gente, introduz dentro das propriedades, isso faz uma diferença muito grande, Sim, porque se esse animal não emite cortisol ou reduz a emissão desse cortisol, né, o hormônio do estresse, esse animal ele tem uma outro tipo de qualidade de vida. E isso respinga na qualidade da carne de uma forma totalmente direta, né. Então, é a nutrição que a gente dá para esse animal, enfim,
é todo o conjunto da obra, né, que é o que a gente fala, além de todas as práticas sustentáveis que a gente implementa aí ao longo do processo, né. Eu gosto muito da cultura que a gente também está criando, né, dentro desse ecossistema, de Uhum. valorizar o trabalho dos funcionários, de agregar valor àquilo que eles fazem, né. Enfim, hoje a gente exige algumas práticas que, na nossa opinião, são muito importantes, principalmente quando a gente está falando aí de produção de carne ou de agropecuária, né, Uhum. que muitas pessoas ainda acham que tem que levar os filhos para trabalharem junto na roça. Isso é uma prática totalmente, fora de cogitação pra gente. A gente Uhum. exige que todos os funcionários tenham os filhos matriculados em escola, todos são registrados em regime de CLT. Maravilhoso. Então, são fatores que contribuem para um conceito único da BIF, né. Eu não sei como as outras marcas Sim, trabalham, mas eu sei que o que a gente faz aqui dentro é muito diferenciado e principalmente no fator da gente criar os nossos próprios animais, né. Eu vejo isso como um fator muito relevante, certeza. porque você tem um controle, uma rastreabilidade de toda a cadeia produtiva. Então eu sei quem foi a mãe dele, quem foi o pai dele, o que que ele comeu, com quem ele brincou, eh, e tudo isso respalda muito na qualidade final do produto, né. Até no próprio abate, que é insensibilizado desses animais, eles continuam ouvindo o som de berrante que eles ouvem no dia a dia deles. A gente coloca suco de laranja entre um animal e outro para que eles não tenham nenhum tipo de insensibilidade em relação ao odor do sangue. Então Uhum. é um abate que é, assim, literalmente uma injeção anestésica, ele não sofre. Então todos esses fatores, para mim, foram essenciais para a construção dessa marca que hoje, né, a gente vê com diferenciais muito grande de outras marcas de pecuária, mas eu também vejo que o mercado caminha muito, pra essas boas práticas hoje Que em bom. dia, né. Então não é o que você faz, é como você faz, e Uhum. todo mundo pode fazer diferente. Então, enfim, são muitos fatores que fazem a Bife Passion ser única. E é realmente única mesmo, né, não tem eu falo direto que não tem carne de segunda quando o boi é de primeira, Ai, porque é algo, inigualável. Eu tive a oportunidade de comer carne, em alguns lugares do mundo, e falo gente, não é puxa-saquismo, ela me conhece, eu não comi nada melhor na minha vida em relação à carne, em nenhum lugar que eu fui, seja dentro ou fora do Brasil, de verdade, não comi mesmo, e principalmente eu não consigo comer fígado e o único fígado que eu consigo comer é o fígado da Bife Passion. É impressionante. esse é o mesmo feedback que o Alex Atala deu pra gente, né, que é uma figura muito Sim. importante dentro do nosso conceito. Ele validou muito o trabalho que a gente fazia e ele chamou a gente no início e falou: "Olha, eu já comi carnes no mundo inteiro, carnes né, macias, saborosas, mas a Bife Passion ela é inigualável. O que que vocês fazem?", É. né. Então isso é um reflexo de todas essas práticas que a gente implementa, né. Você comentou que ele trabalhou uma época só com dianteiro, né? Só com dianteiro. Quando ele lançou o Açougue Central aqui, que era um restaurante em São Paulo, ele chamou a gente pra uma reunião e falou assim: "O que que vocês não vendem, né?". E isso pra mim foi, nossa, como música para os meus ouvidos, né. Eu falei: "Mas como assim?". Ele falou: "Eu quero trabalhar só com cortes que as pessoas não acham que são possíveis serem feitos na grelha. Então eu quero patinho, eu quero coxão mole, Puxão duro, eu sei. quero coxão duro, eu quero cortes do dianteiro, que não só do traseiro. Eu não quero picanha, eu não quero filé mignon". Pra mim, as pessoas que só consomem esses cortes não entendem muito sobre carne de qualidade. Então ele foi um grande precursor de Bom, fortalecer, né, o nosso conceito do boi de cabo a rabo, literalmente. Não existe carne de primeira ou de segunda. Ou o boi é bom, bom, ou o boi não é. muito interessante. E no evento, vocês serviram carne. Muitas pessoas: "Nossa, carne maravilhosa". Eu falava assim para alguns, eu falei: "Olha, eu não sei exatamente o corte que é, mas com certeza não é ancho, não é picanha. Você deve Não, estar não. comendo um colchão duro, um colchão mole, um patinho, no mínimo". As pessoas olhavam para mim e falavam assim: "Você tá brincando?" Eu falei: "Não, não tô brincando, eu tô falando, é muito sério o que eu tô falando". É, E quando passaram o fígado, tem um amigo meu que ele falou: "Cara, não é possível que isso seja fígado". Eu falei: "Pois é". E não maravilhoso. estava torrado, né, o Sami fez um excelente Sim, trabalho lá, ele mal estava passado. mal passado, veja, né, que cai aqueles mitos: "Não, fígado mal passado, você vai passar mal". Maravilhoso, assim. É, o fígado ele tem uma textura que muitas pessoas não se adaptam muito bem, né, e um sabor também que muitas vezes é um sabor mais forte, né, porque o fígado é um órgão que acumula muitas toxinas.
Então, se esse animal está intoxicado por diversos outros motivos, ou se ele Uhum. tem aí uma carga de estresse muito grande, isso sobrecarrega no fígado dele. Então, o nosso fígado é um fígado diferente, justamente porque o animal não passa por esses inconvenientes, ele não tem estresse, ele não tem nenhum tipo de desconforto. Então, isso respalda na qualidade do produto. E o corte que a gente serviu era um corte de segunda, que é a paleta. A Maravilhoso. gente serviu grelhado em forma de espeto e pra saber realmente qual era o feedback das pessoas. E o feedback foi muito positivo, falando: "Uau, que carne saborosa, que carne diferente, né, que carne é essa?". E não era o ancho, não era picanha, era uma paleta. É mal barato. Eu passei a pesquisa lá dentro, porque assim, eu não estava no evento só, eu estava bem nervoso no dia, na questão da apresentação. Quando me dão script, eu me perco todo. E eu também tinha que fazer as entrevistas com as pessoas lá dentro, passar a pesquisa da bife eu fui passando, e eu li assim: "Qual o seu corte de carne predileta?" Aí tinha lá: "Picanha". Eu falava: "Meu Deus do céu, É. o pessoal ainda não está preparado para essa conversa". Mas o que que acontece? É a cultura do Sim, Brasil, né, então assim, a gente claro. cresceu ouvindo que a picanha era o melhor corte do boi, e não é, E não é. porque a picanha ela é proveniente, né, na raça Nelore, que é a raça mais predominante no Uhum. Brasil, é uma raça, onde você não consegue aproveitar todos os cortes pela rigidez do animal, né, então a picanha fica numa localização onde você tem uma capa de gordura e acaba sendo um corte que fique um pouco mais saboroso, mais macio, mas quando você tá falando de uma genética de um Angus, de um Wagyu, Uhum. ela some perto do acém, por exemplo. Pra mim o acém É é sensacional. a parte mais saborosa do É, boi, é realmente surreal, é surreal é mesmo. surreal. Então e aí entra na genética, que é Sim. desenvolvida, né, e melhorada e aprimorada. Então a gente achou que eu vejo clientes até hoje que falam: "Ah não, se não for filé mignon eu não quero comer". Filé mignon é tão sem graça, É ele não muito. tem sabor, ele só é macio. Por Exato. isso que você sempre come filé mignon com molho, entendeu? É totalmente diferente de um coxão mole, de um Muito. coxão duro, de um patinho. Nenhum desses cortes precisam ser feitos na grelha, né. Se você tem aí um animal bom, bem nutrido, Sim. com uma genética top, esses outros cortes sobressaem. Eu estava falando para o Gu aqui que, adoro o acém. Você sabe o meu corte predileto lá é a fraldinha do diafragma, que vocês chamam É de fraldinha maravilhosa. É. rocambole, né. E o doutor Rafael, eu entrevistei ele ontem, ele falou: "Cara, acertou na veia quando você me recomendou", que ele falou super bem, mandou vídeo e tal. Eu falei: "Cara, é um corte subestimado, as pessoas quando você fala diafragma já fazem uma cara XYZ, né, fala: 'Ah, cara, que coisa', ela é mais fibrosa, mas ela é Muito saborosa. muito É, por saborosa". isso que eu entro em conflito quando falam que as Seu esposo adora, né? ama, é a favorita dele, a fraldinha e essa Estamos são 2 juntos aí. cortes favoritos. Mas quando falam de características de carne de qualidade, a primeira característica organoléptica que falam é a maciez. Eu não acho. Pra mim Hum, o sabor é muito mais importante do que a maciez. Porque uma carne saborosa é uma carne saborosa. exato, Uma carne só macia, ok, entendi. ela Ah, o filé mignon o pode ser filé mignon, macio. por exemplo, É, então eu discordo quando falam que realmente a maciez é, o que ponto é mais principal. importante. Eu acho que o sabor e a fraldinha do diafragma, né, que é a entranha, ela entrega muito isso. Que Ela legal. tem fibras mais longas e um pouco Sim, mais rígida, mas assim, você come de colher. você come de colher e, assim, 1 minuto e meio na Tá fri pronta. tá Ela é ótimo. fininha, né, fica maravilhosa, ligou a frigideira, esquentou 5 minutos, Precisa um nem minuto e meio de cada lado e tá precisa nem colocar resolvido. muito sebo ou banho, Nada, é ela é maravilhosa. maravilhosa. A gente falou um pouquinho do manejo, e na questão nutricional, a proporção de gordura e proteína, eh, com certeza vocês avaliam isso. Sim. Como é que você pode explicar isso para quem está assistindo? Você fala da carcaça final, Da assim? ca O que vai no teu prato? 70% de proteína, 30 de gordura? O que qual que é essa, você tem mais ou menos Tem essa? alguns cortes que têm um acúmulo maior de gordura, seja pela marmorização ou seja pela capa de gordura, né. Eu sou uma pessoa que eu sou muito fã de gordura. Eu também. Então, existe na desossa uma quando a gente vai fazer o padrão da carne, a gente limpa um pouco e deixa em média aí, para um steak de 300 gramas, quando ela tem uma capa de gordura, 10%, 12% de gordura e o resto de carne. Porque o brasileiro, ele tem um paladar diferente, por exemplo, do japonês. Né, quando a Uhum. gente vai para o Japão ou fala do wagyu japonês, Uhum. você vê aquela carne extremamente marmorizada, com muita gordura, entremeada. Mas a gente gosta mais de proteína do que de gordura aqui, porque a nossa forma de consumo é muito diferente. Lá, eles comem sashimi, como uma iguaria. Sim, Aqui a gente come bife de 300 gramas, sim. 400 gramas. Então, se eu tenho uma carne com muita gordura, ela fica até adocicada para o nosso paladar.
Então a gente tentou entrar num equilíbrio dentro desse nível de marmorização e de gordura, para que o consumo continue sendo feito da forma como o brasileiro sempre consumiu, Sim. mais proteína e menos gordura. Mas para mim a gordura é saborosíssima, além de ser saudável, ela dá todo o charme Com da certeza. carne, né. Eu acho que o brasileiro tem que aprender também que eu digo que o brasileiro, em geral, na minha opinião, ele tem um paladar muito infantil Sim. pra carne, né. E, às vezes, a gente já conversou sobre isso, às vezes a pessoa, num final de semana, ela tá tão acostumada gente, eu não estou demonizando pizza aqui, tá, mas vai numa pizzaria cara, essas de nomes aí em São Paulo, tal, Uhum. que você sabe que são renomadas, tal, gastam, né, investem, né, nessa experiência, às vezes R$300, R$400 numa pizza de 8 pedaços, e às vezes está perdendo a oportunidade de comprar um steak maravilhoso, alguns deles, chegam a pesar aí 500 gramas às vezes, entendeu? Eh, sai mais em conta, e pode ter uma carne de qualidade na tua casa no final de semana, durante a semana, enfim, eu acho que tá faltando um pouco isso aqui no Brasil. É, mais um ponto cultural do Brasil, né. O brasileiro, ele é muito mal acostumado, porque a gente sempre teve carne em abundância no Brasil, né. A gente tá falando aí de um rebanho de 210 milhões de cabeças, então tem muito boi. Então a gente sempre teve muita fartura de carne em casa. Então as pessoas, elas acabam sempre chegando naquela briga por preço, 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 Uhum. preço, preço. Então, quando é uma carne um pouco acima do valor que elas estão acostumadas a pagar, elas acabam questionando se aquilo vale a pena ou não. Mas a carne vai ser cada vez mais rara no futuro, né, onde a produção de carne, ela vai ser, por mais que ela cresça, ela não vai dar conta de alimentar a população mundial. Então eu acredito que isso vai ser um ponto, uma virada de chave também para as pessoas, voltarem a consumir mais esses produtos. A partir do momento que ele se torna um pouco mais escasso, Uhum. elas acabam, enfim, tendo mais interesse por aquilo. Então, a cena gastronômica de São Paulo é muito forte, né, Sim. tem restaurantes fantásticos, enfim, de preços para todos os públicos e todos os gostos. Então, mas eu vejo que muitas pessoas acabam, às vezes, fazendo uma opção para ir para um produto, diferente, né, pra uma gastronomia não tão benéfica, por questão de conveniência mesmo, né, ou entender também que elas não conseguem fazer aquele produto. Isso é uma coisa que é muito latente de feedback dos clientes, eles acham que fazer carne às vezes é difícil e não é. Então: "Ah, Não mas é. como é que eu vou fazer? Mas eu não tenho churrasqueira em casa", mas você não precisa de churrasqueira, você só precisa de uma Frigideira. frigideira e tá pronto. Então, às vezes a opção para sair para jantar fora seja mais conveniente, Sim, sim. né. E assim, é uma carne tão boa que eu costumo dizer que às vezes é só esquentar a frigideira e colocar, porque ela já escorrega Não, eu ali. comi hoje no café da manhã, o fígado. Aí, De pós-treino, 8 horas, fiz o meu fígado lá, antes de vir pra cá eu comi o meu filé também, né. maravilhoso, maravilhoso. A gente falando de pecuária regenerativa, essa tendência, você vê que é passageiro, tô falando no geral, no mercado, Uhum. ou só empresas seríssimas estão, você já vê, não, outras marcas, outros produtores já estão nessa linha, aqui no Brasil já tá virando uma prática, assim, no dia a dia, enxerga Eu isso? acredito que a pecuária regenerativa é o futuro, né. É para todo o ecossistema, então não são todas as empresas que adotam, porque é uma prática mais cara, Com e certeza. aí isso entra na questão que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o cliente valorizar produtos, né, oriundos de empresas, sustentáveis e éticas, mas que, faz total impacto em toda a cadeia produtiva. Então a gente adota, né, a pecuária regenerativa desde o começo da nossa história, né, quando a gente fala do ILFPD, tipo, da integração lavoura, pecuária e floresta, a Uhum. gente capta hoje muito mais carbono em Com termos de certeza. 1,5 toneladas por hectare. Então, ela é o futuro, né. Então as empresas que não adotam esse tipo de pecuária hoje, elas vão ter que adotar no futuro, porque eu vejo que os consumidores estão cada vez mais exigentes também em relação à procedência, daquilo que eles estão consumindo, colocando no prato, né. Existe todo um um problema hoje, né, de aquecimento global ou de, enfim, de sustentabilidade, e a pecuária regenerativa é o maior aliado para isso. Então, eu acredito que deveria ser regra e não exceção, né, no futuro. Perfeito, perfeito. E assim, nem quero entrar muito nessa seara, mas, eu acho que o agro, mas o agropecuário
super, assim, injustiçado e Muito. você sabe disso, e aí em breve tem até um debate aí nesse final de semana sobre o assunto, e a gente vê toda essa questão da monocultura, porque assim, o que eu aprendi também com teu pai, a gente conversando bastante, não somente da consciência, eu entendi, um produtor assim como vocês preservam a natureza. Então isso é um trabalho maravilhoso. Ao contrário, a gente vê na monocultura uma destruição de vidas, E né, ecossistema. em ecossistema e assim, porque parece que só quando falam que todas as vidas importam, a gente vê que não é bem assim do outro lado, porque, hã, me corrija se eu estiver errado, a monocultura ela acaba destruindo até ninho de pássaros que Sim. ficam no solo, você tem os roedores, você tem, né, não tô falando só da minhoca, e a minhoca tem lá seu valor também, ou pisar numa formiga, não, monocultura realmente ela acaba destruindo e a gente vê quem preserva acaba pagando pato numa narrativa absurda, né. E assim, quando você integra a lavoura, pecuária e floresta, né, dentro de um ecossistema da pecuária regenerativa, você preserva os biomas, né, naturais, então e a biodiversidade também. Então, além de você beneficiar o solo captando esses gases, você consegue literalmente, manter todo esse ecossistema nativo de fauna e flora integrado. Então você, além de preservar, você faz com que, aquilo se prolifere. Sim, Então só beneficia todo mundo envolvido, né. com certeza, com certeza. Teu pai falou na palestra dele, ele falou assim: "Puxa, como é que eu vou fazer o melhor boi, né, É. fazer um boi bom, como é que eu vou fazer isso? Um boi de excelência", vamos falar assim. Se você tivesse que escolher 3 indicadores, assim, mais importantes para se fazer, de fato, um boi, o que que você falaria? Genética, nutrição e bem-estar animal. E a genética tem a ver com essa semana eu fui fazer uma pergunta, vocês são meus consultores, né, da questão de Sim. inseminação artificial, né. Tem uma visão muito distorcida, eh, de uma agenda aí, eu vou falar mesmo que é a agenda vegana, que diz que a vaca ela é violentada, que ela é estuprada e etcétera, né. Você mandou até uma matéria, tudo que você mandou foi muito bom, a do Embrapa tá excelente, assim. Vocês recebem ou chegam a receber, não digo ameaças, mas as pessoas acabam falando mal de produtores indiretamente para vocês? É, assim, né, eu acre Existe essa existe muita esse incômodo ignorância nesse tá, setor, né, existem muitas informações de torcida. Então, uma pessoa que fala, né, que uma vaca é estuprada, eh é uma pessoa que eu tenho dó, por um certo lado, né, porque é uma pessoa que ela precisa ainda ter muito conhecimento para falar uma frase dessa, né. Quando você vai ao ginecologista, você sofre algum tipo de estupro, né, é quando você vai fazer uma impressionante. inseminação artificial, você sofre algum tipo, né, de estupro. Então, isso é uma coisa que, assim, é absurda de ser dita, né. Mas a gente não recebe críticas, né, eu acho que por a gente ter esse propósito e esse conceito tão diferenciado, a gente recebe muito mais elogios do que a Ótimo. próprias críticas, porque a gente foi na contramão do que Uhum. todas as empresas faziam, né. Quando a gente começou a falar de sustentabilidade, as pessoas falavam: "Você tá maluca, imagina, isso não existe, isso é muito longo", né. Então, desde 2015, a gente foi certificado pela Rainforest Alliance, né, que é a maior instituição hoje de sustentabilidade do mundo. Então, Uhum. isso estava muito distante ainda desses outros players que atuam na mesma área. Então, a gente já vem fazendo um trabalho com muita Ótimo. diferenciação. Então, as críticas não chegam até mim, pelo menos assim, né, algumas pessoas acabam comentando: "Ah, mas você desmata, ah, mas o boi é isso, o boi sofre". E quando a gente conversa, eu acabo desmistificando todas essas negativas que são ditas, né, por o trabalho que a gente faz. Então, são muito mais elogios que a gente acaba recebendo do que Do que críticas. É. crítica. Você não aceita esse presente, né. É, não, eu gosto de passar a informação correta, Sim. né, e quando a gente atua em determinadas áreas, a gente realmente sabe na pele ali a verdade das coisas e como as coisas funcionam, né, e aí a pessoa acaba tomando a decisão que ela quiser. Se ela quer ser vegana, eu respeito, eu acho o Claro. propósito dos veganos um propósito muito bacana. Eu já fui vegana, mas não é deixando de consumir carne que eu vou resolver o meu propósito, Sim. né. Eu preciso comer uma carne
proveniente de uma produção sustentável, onde eu faça todo esse ecossistema funcionar, e não uma carne proveniente de práticas Com insustentáveis. E certeza. aí você tem as suas escolhas para você fazer. Você vê hoje uma dificuldade do. A gente já teve a oportunidade de falar isso antes, mas você vê que é um progresso. Por exemplo, tenho certeza que PJ, restaurantes compram tal, mas pessoa física, o que precisa mais para que elas entendam o que que é a bife passion? Assim, como fazer essa informação chegar lá na outra ponta? Tem uma opinião, porque você falou sobre a questão gastronômica na cidade de São Uhum. Paulo, e eu sei que tá vindo coisa legal da bife, é uma parrilha, se não me É uma engano. parrilha que a gente vai lançar Você agora pode com falar o um Grupo pouquinho? Mané. Tá programada para inaugurar semana que vem, vão ser os testes para imprensa. Legal. Então, acredito que em janeiro a operação já esteja 100% redonda. Boa. Então, vai ser uma parrilha junto com esse grupo, que é um grupo de Brasília, como se fosse uma praça de alimentação Uhum. gourmet Um dentro pouco. do Shopping West Plaza. Eles estão passando por uma reestruturação agora. Então, escolheram algumas marcas para fazerem parte disso. Então, é um projeto muito legal, onde a gente vai conseguir levar esse produto para mais pessoas Ótimo. consumirem, porque hoje a nossa loja própria em São Paulo, ela não faz a carne, né? A gente não atua como restaurante. Sim. A gente só vende, né? No Uhum. varejo. Então, aí vai ser mais uma oportunidade para as pessoas provarem Conhecerem? esse produto e conhecerem, né? E um outro ponto, a gente não faz muita divulgação. A Bife Passion, ela é muito no boca a boca, né? Sim. Então eu vejo que as pessoas que chegam até a gente chegam por indicações, né? A gente não se associa a veículos de comunicação, então Uhum. são mais pessoas que entendem realmente um pouquinho da área ou recebem esse feedback de alguém, vai lá nessa marca, que é uma marca diferente, E enfim. é diferente, né, eu digo, É, é diferenciado, assim. é. Você pode dar um spoiler do que vocês vão servir? É dianteiro? O que você É um mix dos é dois. um Vão mix? ser dianteiro e traseiro, mas a princípio vai ser um menu rotativo também, sazonal, onde vão ter vários cortes. Mas a ideia é a gente usar esse boi de cabo a rabo, explorando Com tudo. certeza eu irei, Com certeza. com certeza. Você sabe, eu ia perto de casa, como que eu não Não, vai ser maravilhoso. como que eu não vou? Ó, eu tenho que fazer um momento bife passion para soltar a vinheta aqui, ó, se você tiver dúvidas, vai lá, tem o WhatsApp, tem o vídeo com a Amália aqui, fala com o Alex, com o Bruno, com a Gi, todo mundo vai dar informação. Tem um cupom lá de desconto também, qualquer coisa, pode usar o Domi10, né, para quem quiser desconto. Fique à vontade. Roda a vinheta aí, Gu, pra gente, por favor. Aqui na Bife, a gente não acredita em carne de primeira ou de segunda. Na nossa concepção, ou o boi é bom ou o boi não é bom. Então, através da nutrição dos nossos animais e do manejo, a gente consegue ter cortes excepcionais, independente deles serem do dianteiro ou do traseiro. Então, aqui na Bife, a gente tem mais de 50 opções de cortes, que vão desde cortes mais tradicionais até cortes que não eram tão vistos, como os nossos bifitos e os nossos passionitos. Eu ganhei, tá, gente? Desculpa aqui mostrar, que eu sei que vocês ficam com água na boca, mas eu tenho certeza que é coisa boa. Qualquer parte do boi da Bife Passion é excelência. Obrigado, Amália, Imagina. pelo carinho. De coração. São só Obrigado. cortes de segunda, tem a senha aí, tem a entranha que a gente conversou, tem uma Oh, linguiça meu Deus. 100% bovina também, e tem um ancho, que eu não sei se você já provou, mas é legal para você provar também, e até tirar suas conclusões em relação à carne de primeira ou à carne de segunda. né? Eu aprendi com vocês que não existe isso quando o boi é bom, de verdade. Eu levei para minha mãe uma vez um colchão duro de vocês e ela falou assim: nossa, É diferente. é diferente. É. Bem diferente. É. Parabéns mesmo. Se vocês pudessem hoje enviar uma mensagem direta para o consumidor, tá? O consumidor, pensa num cara que está lá na pontinha do sofá, né? Que não entende nada do impacto positivo de uma pecuária bem manejada. O que você falaria para essa pessoa hoje? Que tem tantas. A gente já falou dessas mentiradas que falam. Para você apresentar mesmo, você vai estar num restaurante lá, no West Plaza. Vai ter algum informativo, alguma informação, quando a pessoa sentar um QR Code falando da bife? Como é que funciona isso? A gente está pensando em colocar um QR Code com algumas informações para as pessoas entenderem o diferencial do nosso processo, né? Então, muitas pessoas desconhecem isso, né? Porque realmente não é
todo mundo que sabe e nem todo mundo que atua nessa área. Então, a gente transmitindo essas informações diretamente para o cliente final, fica até mais fácil ele entender o diferencial do nosso produto e por que que ele paga um pouco mais caro por ele. Porque a gente tem muito essa questão da comodização aqui no Brasil, né? Pela abundância de carne Uhum, bovina que a gente tem, as pessoas normalmente elas só questionam o preço. Ah, mas por que que isso é mais caro? Por que entendi. que isso é mais barato? Ah, não, então eu vou comprar na marca X porque é X% mais barato. Mas existe todo um ecossistema por trás daquilo até aquilo chegar no seu prato. Então, um boi que vai ser abatido hoje, ele foi pensado há 2 anos atrás. Então, Uhum, existe toda uma programação dentro da cadeia produtiva que faz com que a gente tenha que realmente ser muito assertivo, né. Então, eu diria para ele entender um pouco melhor, hã, os diferenciais da carne de qualidade, né, e do manejo bem feito e de uma perfeito. produção, feita de uma forma correta com animais de qualidade, para ele entender o produto que ele está provando no prato dele, né. A gente tem uma sorte, né, de que o meu cliente ele se fideliza com a marca no momento que ele prova, porque ele prova, ele fala: "Espera, isso aqui é diferente. O que que você faz com esse boi?". Então, muitas coisas eu faço com esse boi. Então, para ele chegar dessa forma diferente no seu prato. Então, tudo isso precisa ser valorizado, né? E todas essas práticas que a gente implementa têm total ligação com a qualidade da matéria-prima final. Com Não certeza. adianta, se esse boi estiver estressado, essa carne vai estar mais dura. Sim. Ponto. Isso que a gente não faz maturação, a gente não faz nenhum tipo desses processos tradicionais que Uhum. muitas pessoas acabam dizendo que são essenciais. No nosso caso, não são. Então, a gente não precisa fazer esses processos quando a gente tem todo o ecossistema na nossa mão, desde a inseminação desse boi até a distribuição do produto final. Você sabe que lá no evento tinham muitos nutricionistas lá, e eu estava percebendo, teu pai estava falando, alguns eu estava entrevistando e eu estava vendo a reação de cada um deles. Por que que eu te perguntei isso agora? De ter essas informações. O próprio nutricionista que é adepto, come carne, é o carnívoro, cetogênico, talvez nem ele ou nem ela imaginavam toda essa questão, né, e eu vi que eles ficaram impressionados, alguns me chamaram de verdade no DM e falou: "Nossa, a palestra do Ricardo foi É. realmente sensacional, eu não entendi", assim, eu imaginava, mas eu não entendia, foi vendo ali, né, teu pai falando, mostrando as imagens, eu acho que as pessoas precisam desse tipo de informação. É, porque, assim como eu não tinha informação alguma Sim, sobre a forma como a pecuária, né, atua, as pessoas não têm. Então, só que hoje a gente tem muitas formas da gente se informar, né. Então, até no nosso próprio Instagram a gente fala um pouquinho, aborda essas questões, né, das nossas práticas sustentáveis, do que a gente desenvolve na fazenda. Então, tem como você entender hoje a forma com que algumas empresas, trabalham. Né, e a forma como essa pecuária acaba sendo produzida, né. Então, é se informar, é buscar fontes seguras de informação, não informações distorcidas, com né. É certeza. empresas realmente, éticas, responsáveis, que Hum. fazem um trabalho, rico, que querem mudar o mundo para melhor, não só desenvolver um produto melhor, mas fazer um processo cada dia melhor. E não tem só uma empresa, não tem só a Bife Passion fazendo isso, eu acho que por mais que nós fomos pioneiros nessa área, tem muita gente Legal. vindo com esse propósito também, né. E a partir do momento que você entende um pouco melhor o processo, aí sim você pode fazer e tomar a decisão que você quiser. Mas sem conhecimento É, não tem adequado, como. não tem como, não tem como. Eu não sei se eu posso falar sobre, mas a gente sabe que posso falar da 374 um Pode, pouquinho? claro. Legal. Eu quero até que você explique para o pessoal 374, porque eu digo que os animais, os pets, estão adoecendo, né, e Sim. as mesmas doenças dos seres humanos, né. Você vai numa Cobasi, eu falo numa Pet, você vê, né, você vê a ração e você já vê a farmácia do lá, é impressionante o negócio, né. E a 374, que é da tua irmã, fala um pouquinho sobre, porque é um tipo de até o snack pet, quando eu compro, eu como. É, mas é para consumo humano também, é que a finalidade é para venda de animais, É, mas a Júlia ela entendeu que faltava. A Júlia é super apegada a animais eu desde vejo. sempre, aliás nós todos somos, né, a gente cresceu ouvindo que o boi era um animal sagrado, a gente trata cachorro que nem ser humano, então, Legal. a gente sempre teve muito esse viés em casa. E ela entendeu que o mercado faltavam produtos,
assim, não só sustentáveis, mas de qualidade nutricional para cachorros, né? Porque hoje o grande vilão da indústria alimentícia, seja ela para pets ou para seres humanos, é a industrialização. Exatamente. Então, a gente acaba comendo conservante, aditivos químicos, etc. E tudo isso faz muito mal para o nosso desenvolvimento e para a nossa saúde, né? E ela criou essa empresa que chama 374, que assim, meus cachorros são Sensacional. viciados, e para todo Maravilhoso. mundo que eu dou de presente, falam: uau, mudou completamente o meu cachorro, ele tinha queda de pelo, não tem mais, ele, enfim. E são produtos iofilizados, 100% naturais. Então, tem porco, tem frango, tem carne, enfim, tem um portfólio de produtos voltados para a saúde e longevidade do cachorro. Então, é um sucesso, né? Uma marca que realmente está performando muito bem Cara, e muito diferenciada. muito. Porque ela realmente abriu mão de todos esses aditivos para prolongar a shelf life ou para fazer um Uhum. produto render, para focar realmente no que importava para ela, que era a longevidade dos cães dela e a nutrição desses cachorros. Ela faz um trabalho também de, se não me engano, de resgate, essas Faz, coisas, ela né? faz muita coisa com resgate de cachorro. A Júlia, ela criava até piolho de cobra quando ela era pequena, né? A gente cria o cachorro com câncer na garagem, escondido da minha mãe. A gente ia viajar, ela levava rato na mochila para cuidar dos ratos. Enfim, então, ela sempre teve esse viés muito Sim. humanizado, né? Bacana. Com esses animais. A gente brinca que ela é encantadora dos cães. Onde ela vai passando Eu vários vi a atrás. composição, tem uma ração seca lá também, eu levei uma vez para casa e você vê tudo que é feito, né? Perfeito, É assim, incrível. Um perfeito. trabalho muito Ela diferenciado. desculpa, ela que cria Ela que isso? Tem cria. um nutricionista com Ela ela? tem, né, são várias pessoas envolvidas dentro da produção da 374, né. Então, tudo isso foi validado com veterinários e nutricionistas especializados em nutrição animal, e ela já fazia isso em casa para os cachorros dela, né. Então ela falava: "Eu não vou dar ração para os meus cachorros, porque eu quero que os meus cachorros vivam muito bem por muitos anos". E ela sentia essa falta, porque às vezes ela não conseguia tempo para fazer isso, e aí ela começou com essa empresa. Mas tudo isso é embasado em estudos, né, Claro que sim. e profissionais muito respaldados para o desenvolvimento de cada produto daquele. A 374, que eu não conheço a tua irmã, tá? Mas se um dia ela quiser vir também, fica à Não, vontade. Pensa em expandir ou é a mesma linha da Bife? A gente fica aqui, é mais no boca a boca? ela pensa, eu acho que eles estão num plano de expansão já, né. A dificuldade do mercado hoje é implementar um produto mais caro, onde a maior parte dos players, por exemplo, busca muito preço. Então, acaba sendo um produto um pouco mais nichado, porque é um produto que tem um valor agregado maior por todo esse diferencial produtivo. Então, são desafios que o empreendedor tem, né, para posicionar esse produto no mercado. Então, assim como a Bife, por mais que a gente não faça essa divulgação, a gente está num Uhum. projeto aí de expansão contínuo, né, assim, a cada ano a gente vem crescendo aí 30% em Maravilhoso. média, e a 374 tem o mesmo propósito, mas a gente precisa também encontrar os consumidores certos que valorizam esse tipo de produto e querem pagar por ele, né. Então, querendo ou não, o mercado de pets, assim, ele é um pouco ingrato nesse aspecto, porque são 2 empresas grandes que acabam tendo um monopólio muito grande sobre aquilo, né. Sim. Então, para você penetrar em alguns lugares acaba sendo um pouco mais desafiador. Mas ela tá num processo e logo menos ela vai estar aí, Não, depois em se você vários outros quiser, lugares. pergunta pra ela se ela quiser vir aqui, porque Claro, as pessoas precisam entender que cachorro, gato comem carne, é, tá, gente? tá. Ou no mínimo E comida de é uma verdade, comida de né. verdade. É isso. Bom, ficou grávida, amamentou, aí para quem tá se tornando mamãe agora, estão grávidas, parou de comer carne durante a gravidez? Não, jamais. Comi carne praticamente a minha gravidez inteira, aliás, era o que mais me sustentava, né, porque eu fiquei um pouco fadigada no início, com um pouco de Sim. enjoo, um pouco de indisposição, e a carne, enfim, foi presente em toda a minha gravidez, inclusive pós-gravidez, então eu não deixei de comer Zero carne. restrição, Zero para quem tem restrição. medo, eu recebo muito essa Não, pergunta. os médicos que não me escutem, mas eu comia carne crua, né, enfim, mesmo não sendo recomendado, eu não, porque eu realmente não tenho nenhum tipo de insegurança em relação à procedência, né, da Claro, matéria-prima que a gente tem. Então essa questão de você comer alimentos, cozidos ou, enfim, não comer o alimento cru é para evitar algum tipo de contaminação ou algum tipo de bactéria. Como eu tinha certeza que eu não tinha esse problema ótimo. dentro da minha produção, E eu teu realmente esposo, comi. ele consome óbvio, Muito. A gente come carne todo dia, no coisa almoço e no boa. jantar, todo dia.
Assim, eu não me lembro a última vez que eu comi frango, assim, faz muito tempo, assim, Pô, acho que nem eu anos. comeria frango. É, mas eu gosto muito de carne, então a gente come carne praticamente todo dia. Ele também é apaixonado, ele adora fazer, gosta dos preparos dele Você diferentes. tem, esquecendo frango, mas assim, carne de porco você consome, você Como, eu gosta? gosto, eu adoro costelinha de porco, eu amo, acho saborosíssima, é um produto que eu adoro. É que a carne acaba sendo mais Claro, fácil pra mim, né, porque, claro, enfim, eu faço em casa todos os sim. dias. Mas quando eu vou em algum lugar ou algum restaurante, eu gosto muito de pedir ou peixe, ou uma carne de porco, enfim, outros produtos também. Você conseguiu comer a panceta no evento? Alguma não? Maravilhosa. Estava boa, né? Sensacional, Então ficou muito bom. sensacional. Fala um pouquinho do evento, mais ou menos nessa reta aqui final, assim, que você achou numa visão geral? Aí eu tô falando das pessoas da área da saúde. Você achou legal essa integração, por exemplo, pessoas ligadas ao agro? Para quem não sabe, quando eu digo que você está entre as 100 mulheres, né, na Forbes, o que isso significa para quem não te conhece? Como você está expandindo a marca, o teu nome? Qual que é a relevância nesse sentido? Eu gosto muito de aprender, né, Domi, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho sede por conhecimento, né, e eu quero ser melhor amanhã do que eu sou hoje em todos os aspectos que eu puder. Então, para mim o evento foi um evento muito construtivo, né, porque realmente eu absorvi muitas informações diárias que não são, no Uhum, meu dia a dia, né. Então, vendo nutricionistas ali falarem principalmente em relação à gordura, a sim, importância do consumo da gordura, onde eu tenho muitos clientes que acabam me questionando sobre isso: "Ah, Malha, mas a gordura faz mal, a gordura faz mal". Não, a gordura não faz mal, a gordura é essencial para você. Então, né, vendo esse ecossistema integrado, né, desde o produtor até o consumidor final, o nutricionista, o médico, o pecuarista. sim, Então, foi muito positivo ver toda essa cadeia produtiva interligada lançando informações tão benéficas, né, então eu aprendi muito, então eu acho que a gente tem que ter um segundo evento o vai quanto ter antes, e pra mim foi ano só que vem. somou, né, só somou, realmente foi muito importante. Para mim foi emocionante, assim, até o encontro do professor Wagner com teu pai, eu Sim, quase chorei ali. é. Tive que segurar bastante a onda. Teve até um respeito, eu não sabia se os 2 se conheciam pessoalmente ou não. Meu pai era super fã dele, ele é especialista em pastagens, né, então é uma figura muito, importante dentro do agro, né, então é isso, essa troca ela além de ser genuína, ela é muito benéfica para todo mundo, porque a gente quer evoluir, né. Com certeza. Ano que vem já tô com umas coisas na cabeça, depois a gente conversa. Mas assim, muita gente me pediu, sabia? Legal. "Cara, você precisa", teve gente que pediu para palestrar, teve gente que falou: "Olha, posso te recomendar", porque tem que ter o primeiro, né. Sim, "Poxa, se eu soubesse, eu tinha te recomendado tal patrocínio e tal". sim. Mas para um primeiro evento eu achei um sucesso, Não, assim, foi, estava bem cheio, muito cheio, aliás, eh, e eu vi a quantidade de pessoas que têm interesse realmente por esse melhorar. tipo de informação, né, não só a informação da saudabilidade, mas da procedência realmente, né, da proteína, do ecossistema como ele funciona, da pecuária como Com um certeza. todo, então foi um ganho para todo mundo. Eu acho que foi uma junção, assim, de pessoas que têm propósito. É, Porque uma coisa que você me falou logo que a gente se conheceu, nunca vou esquecer isso, você falou assim pra mim: "Eu acredito no seu propósito", e eu me identifiquei com isso. Então pra mim é uma alegria de verdade muito grande, de hoje ter você aqui, de saber que eu moro, sei lá, poucos metros da onde você trabalha e de repente passar lá, embora a gente tenha as questões do dia a dia, eu tenho a minha empresa também, estou sempre correndo, mas eu me dedico com muito amor e por propósito isso aqui, porque o sim. meu estilo de vida é exatamente esse aqui. Claro que todo mundo quer crescer, todo mundo, poxa, eu tô fazendo um canal, mas eu trago pessoas que estão alinhadas, né, em todos os sentidos com aquilo que eu acredito. É. Então, e só te agradecer de coração. O propósito é tudo, né, na vida de um ser humano, porque qual é o legado que a gente vai deixar, né. Então é muito além do financeiro. Então, Sim, você levar uma informação correta para alguém, mudar a vida de uma pessoa, né. Então a gente tem clientes que falam: "Melhorei tanto depois que eu comecei a comer carne, eu nem acredito", tipo, às vezes vem me agradecer, eu falo: "Não, não sou eu, né, é a carne é a bovina, carne. né". É isso. Então, esse tipo de pessoas que têm o mesmo objetivo de serem melhores, são pessoas que acabam se conectando de alguma forma, né. E eu fico muito feliz em fazer parte disso, eu acredito muito no seu trabalho, né, como eu falei no início, Obrigado. eu já fui vegetariana e sei, os malefícios que isso me trouxe, e vejo o quanto de melhorias eu
pude absorver depois que eu voltei a introduzir a carne na minha alimentação. E é isso, eu quero que as pessoas sejam melhores, né? E a gente conectando essas pessoas com os mesmos objetivos que a gente tem, 1 mais 1 é muito maior que 2. Então, Boa. ninguém chega em nenhum lugar sozinho. Então, sou empreendedora desde sempre, eu acho que eu nasci com isso na minha veia. E se eu tô sentada hoje onde eu tô, com o conhecimento que eu tenho, porque eu tive uma rede de apoio muito forte também por trás de mim. E eu sou muito grata a essas pessoas que construíram esse legado junto, né? Então, o que eu puder fazer pelos outros ou pelas pessoas que estão à minha volta com o mesmo propósito que eu tenho, eu vou fazer. Seu papel hoje no agro lá com a Forbes, só para o pessoal entender, porque eu vejo alguns vídeos que você Sim. posta, qual que é a ideia, o conceito? Assim? Eu, em 2021, eu fui eleita pela revista Forbes entre as 100 mulheres mais importantes do agro brasileiro. E a partir dessa lista, a gente fez um grupo que chama Forbes FMA, que é Forbes Mulher Agro. Então, a gente tem um núcleo de mulheres pecuaristas, agrônomas, Uhum. enfim, que atuam no agro de alguma forma, de indústria, de varejo, de várias áreas diferentes, onde a gente tem esses encontros que cada uma aí faz as suas próprias trocas. Então, esses grupos são grupos, assim, essenciais, para os desafios do dia a dia, né, porque empreender é um desafio. Boa. Então, você tem algumas dificuldades ao longo da jornada e você acaba tendo um apoio de uma rede muito capacitada para muitas vezes solucionar alguns problemas que você tem ou para você compartilhar algumas dúvidas que você tem ao longo desse processo, né. Então, antes da Forbes, eu participei da Ernst Young, da EY, no Winning Woman Brasil, em 2018. Fui uma das eleitas desse grupo, onde foi a minha maior rede de apoio hoje, Uhum. para eu realmente assumir um papel de liderança dentro da Beef Passion, né, que é um projeto familiar. Então, ouvi da própria Luiza Helena Trajano, que foi uma das minhas mentoras, que eu tenho um carinho absurdo por ela, que cachorro que tem 2 donos morre de fome. Então, a gente precisava realmente implementar aí uma governança corporativa e papéis mais bem definidos dentro de uma estrutura familiar corporativa. Então, isso foi muito forte para mim e fez com que eu realmente conseguisse chegar onde eu cheguei, né? Porque para a gente liderar, a gente tem que tomar decisões. Sim. E essas decisões, elas precisam ser embasadas, né? Dentro de um conhecimento que a gente tem. E aí, o ano passado, eu fui eleita entre as 100 mulheres as 100 pessoas mais influentes do agro, também, por um outro veículo de comunicação. Então, para mim, muito mais do que o título, porque não Sim, é isso que é o importante, é claro, realmente essa troca exato. que você tem com essas pessoas que integram, né, esses grupos e que Até o têm objetivos legado, né, é o parecidos legado que com você deixa. você. Exatamente. Então a gente sabe, o Brasil é um, né, se chove mais, pô, o que aconteceu com a sua safra, a soja, o Uhum, tarifaço, etcétera, uhum. incentivos públicos, incentivos fiscais. Então, tudo que envolve aí uma operação hoje, né, de uma empresa, a gente acaba se ajudando bastante. Perfeito. Olha, gente, eu só tenho a agradecer, porque, assim, para mim é emocionante. Eu falo, tenho até que segurar um pouco aqui, porque você representa, uma construção de um sonho. Você viu isso nascer, o podcast nascer, você viu e participou do evento nascendo. eh, e eu falo, tudo é pessoas, porque, assim, nunca fui tratado de uma forma diferente, por ser cliente ou não. Foi a primeira pessoa que sentou para me escutar. Falou: "O que você tem na cabeça para, né, o que você tem de ideia para", e assim, sabe, de uma forma tão natural, e eu sou muito, muito grato a você. Depois você me trouxe, eu falo que foi um professor para mim, que foi o seu pai, que você também é o teu É o meu professor, professor e também. ele é uma pessoa É. incrível, tá. Se um dia tua irmã quiser sentar nessa cadeira, super bem-vinda aqui para falar da 374, e a minha lealdade mesmo, falo de coração, aqui sem qualquer, eh, sou muito sincero, a minha lealdade à Beef Passion pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem, que todos os produtores, sejam dessa forma, assim, porque é muito bonito o trabalho de vocês, colaboradores são maravilhosos também, a gente vê que é uma família, assim, é demais, é Poxa, divino. obrigada, eu te agradeço o carinho e agradeço também, né, todos esses feedbacks positivos, porque também são por eles que a gente continua indo além e fortalecendo o nosso conceito e querendo fazer diferente, querendo fazer melhor.
E quando a gente soma isso com pessoas, né, que também têm aí propósito e querem chegar, né, porque sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Sim. Então sonharemos todos grandes, porque aí a gente chega mais fácil no nosso objetivo. Ah, Amália, brigadão por ter vindo. Imagina, eu te Adorei. agradeço. Te agradeço. Sorel, fiquem atentos, próximo episódio, um beijo, um bacon, um beijo e um boi com. A gente se vê no próximo, não lembro o nome do convidado agora, mas depois eu escrevo na descrição, tá bom? Até a próxima, valeu. Obrigada, pessoal.